nós queremos sempre estar perto de Ti, estarmos sempre perto do Senhor, e sabemos que o Senhor está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos, porque o Senhor está na nossa alma, o Senhor está no nosso espírito, o Senhor está na nossa vida como um todo, e nós te adoramos na beleza da Tua santidade, entregamos como cheiro suave às Tuas narinas esse período de adoração através da música, dos cânticos. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Continua, Senhor Deus, agora a manifestar o Teu poder, a Tua glória, a Tua presença poderosa na nossa vida, na vida das nossas famílias, na vida da Tua igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Se pudeis assentar, eu saúdo a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Saudamos com a graça e a paz de Jesus Cristo todos aqueles que estarão nos assistindo no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, e que a palavra do Senhor encontre um lugar especial na sua vida nessa noite sempre. Amém, queridos? A pastora Dalva falei para ela que ela quase pregou meu sermão todo aqui nessa noite, mas ela falou algumas coisas muito legais que eu vou estar repetindo na mensagem, e ela deu um pouquinho rápido testemunho da viagem que nós fizemos, né, lá na região, no estado, na cidade da nossa irmã Anitta. Ela deve depois estar nos assistindo com a família dela. Agora eles devem estar saindo do culto deles lá, né? E um lugar muito abençoado, um povo maravilhoso, um povo alegre, um povo feliz, e tivemos momentos e experiências maravilhosas ali. Quando a gente estava viajando e vendo as montanhas, os morros, muitos de vocês viram as fotos que nós postamos, né? E que região bonita, maravilhosa. Pegamos uma semana de chuva, então o clima estava fantástico. Quando a gente contempla toda a obra criada de Deus, né, como fala no Salmo 19, a criação das mãos de Deus, os mares, os rios, as cachoeiras, as montanhas, né, e tudo que Ele criou, esse planeta maravilhoso que é a nossa casa. Deus criou todas essas coisas para que nós habitássemos, morássemos e prosperássemos nessa terra, comêssemos o melhor, o fruto dessa terra. Tamanho amor do nosso Deus. E aí a gente fica questionando e perguntando por que ainda muitas pessoas não creem em Deus, ou como que o homem tem a capacidade de ver e viver no meio da glória de Deus, e mesmo assim não ser tocado, e mesmo assim não glorificar e adorar ao Deus verdadeiro. Como é incrível que ainda milhões de pessoas hoje no mundo todo, como sempre na história da Bíblia e da humanidade, pessoas adoraram ídolos, adoraram demônios, adoraram outras divindades, e não adoraram ao Senhor, Criador de todas as coisas. E a gente ficou contemplando toda aquela beleza da natureza. Nós tivemos o privilégio de estar nos morros, nas montanhas, e estar também no litoral, né? Quão lindo é o litoral, quão maravilhoso é. E durante toda por causa daquele momento, daquela experiência, eu pregasse essa mensagem que eu vou estar compartilhando com você nessa noite, e que já estive compartilhando de manhã no primeiro culto da nossa igreja. Nós estivemos numa cidade onde a gente pôde identificar o que pode acontecer com a igreja de Jesus Cristo se ela não tiver as marcas de Cristo. A igreja de Jesus Cristo, o que pode se tornar se ela não for fiel a Deus, se ela não andar perto de Ti, perto de Deus, como a música que nós cantamos, perto de Ti quero estar, Senhor. Se nós não andarmos perto de Deus, ou melhor, se nós não convidarmos para Ele estar tão perto, que Ele é o único que pode entrar em nós, estar em nós, né? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela pode acabar simplesmente, ela viver um memorial. Nós tivemos o privilégio de ver uma cidade em que, em uma região da cidade, cada quadra e esquina existia uma igreja, do grupo de igrejas cristãs. Eu não vou citar o nome aqui para ninguém se ofender, né? Principalmente que está sendo filmado, né? Mas uma igreja que faz parte do cristianismo, né? Monumentos e arquitetura do período barroco, né? São cidades que têm mais de 500 anos, e todas as cidades no Brasil que têm mais de 500 anos, a arquitetura é bem parecida, seja no sul do país, seja em Goiás, no centro-oeste, seja no nordeste, seja aqui em Cuiabá mesmo, casas com os portais, com as janelas, é mais ou menos parecido. O período, as igrejas têm mais ou menos a mesma arquitetura, uma riqueza e de uma beleza extraordinária. Mas a gente viu muitos templos fechados,
só como um memorial do cristianismo. E o que a gente viu nas ruas naquela região era a feitiçaria imperando, né? Era aquilo que nós cremos que não vem de Deus, ainda que seja uma religião, que nós temos que respeitar todas as religiões das pessoas, mas nós vimos uma outra tendência, uma outra adoração a outras divindades e espíritos que não ao Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos que existe apenas um Espírito, é o Espírito Santo que deve ser adorado. Não só Ele existe, porque existem muitos espíritos de demônios por aí, enganando as pessoas e distanciando elas das pessoas. E quando eu vi aquele lugar tão lindo, aquela arquitetura tão linda, aquelas coisas tão lindas, mas templos fechados, não vimos pessoas evangelizando, não vimos nem evangélicos presentes na cidade e no lugar de turismo, eu fiquei impactado com aquilo, ainda que eu já sabia de teoria, mas eu pude ver com os meus próprios olhos. E o Senhor Espírito Santo então colocou a palavra que eu vou estar compartilhando com você nessa noite, para que nós venhamos ficar atentos. E que bom que todos aqui são de casa. Hoje não temos visitante, que nem a pastora falou, é bom por um lado, mas é ruim por outro, que nós temos que convidar pessoas e trazer para a igreja. Mas nós, enquanto igreja de Jesus Cristo, quem aqui é a igreja de Jesus? Levanta a mão. Você é a igreja, não é isso aqui que é a igreja, né? Não é a arquitetura que nós vimos, a igreja são pessoas. Isso aqui é o que congrega a igreja, que protege a igreja do sol, da chuva, do sereno, né? Onde nós podemos colocar ar-condicionado e ter um clima agradável no calor de Cuiabá para adorarmos a nosso Deus. Mas a igreja viva do Senhor Jesus Cristo é nós. E a gente fica perguntando, Senhor, o que aconteceu com o cristianismo em parte daquela cidade? Por que os cristãos não estão também evangelizando os turistas? Por que as pessoas daquelas denominações cristãs que viraram grandes monumentos, grandes mausoléus, né? Só para as pessoas visitarem e verem a beleza arquitetônica e fazer algumas comparações muito às vezes superficiais da espiritualidade, porque a igreja de Cristo não está presente e atuante. E se nós não tomarmos cuidado como igreja evangélica no Brasil e no mundo, nós podemos nos tornar um grande monumento. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela não é monumento, ela é movimento. E nós louvamos a Deus porque a nossa igreja, como muitas igrejas evangélicas, é uma igreja na visão celular. Então nós adoramos a Deus, nós congregamos, nós celebramos nos cultos de domingo, mas durante a semana a igreja continua em movimento. Nós não estamos presos mais a um templo. A igreja acontece nas casas, em várias casas. A igreja acontece nos discipulados 1 a 1, ou nos PGDs, nos grupos de discipulados. Então a igreja está em movimento. As células, os cristãos estão tentando evangelizar, estão trabalhando no projeto ID, o projeto Resgate, estão convidando pessoas para irem para as células, virem para a igreja. Essa tem que ser o DNA e a postura da igreja do Senhor Jesus, porque senão nós nos tornamos um grande monumento. Nós estamos orando e trabalhando para construirmos um templo, no mínimo para 2.000 pessoas aqui à frente, nesse terreno que nós compramos e estamos pagando. Não, você não escutou o que eu falei. Nós vamos construir um templo para 2.000 pessoas. Amém. Mas não vai ser, por mais bonito que possa ser, a gente quer fazer uma coisa bem bacana, mas não é um monumento. A igreja não é prédio. A igreja são pessoas. Igreja não é arquitetura, por mais que os historiadores e os turistas gostam de ver os detalhes de períodos da história do Brasil e do mundo, né? Coisas que vieram inclusive da Europa, arquitetônicas e tantas coisas bonitas, mas a igreja é vida na vida. A igreja é uma igreja atuante e viva. E quando eu vi aquela situação, né? Eu fiquei impactado. Eu disse, meu Deus, que Cuiabá não se torne assim, que a Monte Moriá não se torne assim, que as outras igrejas não se tornem monumentos, que a igreja não perca o espaço do Evangelho. Eu fiz uma comparação hoje de manhã, que o Espírito Santo me deu, e é como os comerciantes, que alguns que nós temos aqui no bairro, em todos os lugares hoje, em Cuiabá e em outras cidades, os comerciantes, os pequenos comerciantes, eles estão colocando grades na porta do comércio, estão ficando para o lado de dentro, presos com grades, e os bandidos, as pessoas estão soltas lá, livres lá fora, os bandidos principalmente, e os comerciantes, as pessoas de bem estão trancados do lado de dentro,
né, enclausurados, presos por grades, como se fosse uma prisão para se proteger. Em muitas situações, amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo está recuando diante do pecado, diante do mundo, diante das coisas erradas do mundo. Muitos cristãos estão vindo para de trás das grades, atrás de um gueto religioso, de uma denominação, não querendo confrontação, não querendo avançar. Ei, preste atenção, a igreja tem que avançar na terra, a igreja tem que evangelizar, a igreja tem que batizar, a igreja tem que ganhar almas, e para isso nós somos a igreja. Nós não temos que ficar esperando as outras pessoas fazerem o trabalho de evangelismo, nós temos que fazer a obra do evangelho e ganhar pessoas para o Senhor Jesus Cristo. A igreja de Jesus, ela tem algumas marcas, muitas marcas que distinguem ela a quem ela pertence e qual é o objetivo dela na face da terra, né? E eu trouxe para você nessa noite quatro marcas que distinguem, que caracterizem o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Essas quatro marcas nós temos que ter na nossa vida, na vida da Igreja Batista Monte Moriá, que somos nós. Existem muitas outras marcas, volto a dizer, mas eu trouxe para vocês tão somente quatro hoje. Quem sabe numa outra oportunidade nós possamos falar sobre marcas. O apóstolo Paulo, certa feita, disse que ele trazia no seu corpo as marcas de Cristo. Tinha sido as chicoteadas, a tortura que ele sofreu, né? Aquilo que ele sofreu por Cristo, ele tinha marcas no corpo dele, né? Da perseguição religiosa que ele sofreu, né? Então ele dizia: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, de que eu pertenço a Cristo. E nós queremos então fazer uma analogia com isso, dizendo que a igreja de Cristo, a igreja atuante, a igreja militante, a igreja movimento, a igreja que não se satisfaz simplesmente vir no domingo na igreja, né? E não tem mais envolvimento nenhum com o reino de Deus e com a obra de Deus. Talvez essa denominação religiosa que eu citei para vocês no começo, provavelmente ela recuou por conta disso, porque as pessoas acostumavam ir num domingo ou numa data festiva na igreja e depois não apareciam mais, não se envolviam com as coisas de Deus. Queridos, aqueles que amam a Deus, é que nem a música que cantamos agora, as pessoas que amam a Deus querem estar perto de Deus. A gente não fica perto de Deus só aqui no templo, na igreja, mas nós ficamos perto de Deus em todos os lugares em que nós o invocamos em espírito e em verdade. Amém, querido? Glória a Deus. Então, dê glória a Deus aí, me ajude a pregar nessa noite em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você então 4 marcas que distinguem o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. A primeira marca que o crente, o cristão, seja o cristão evangélico ou cristão de outras denominações, ele tem que ter na sua vida, uma marca forte, é a marca de pregar o evangelho. Diga: pregar o evangelho. O cristão precisa pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Presta atenção numa coisa: a gente prega falando da Bíblia, falando de versículos bíblicos, falando de textos bíblicos. A gente prega a palavra de Deus. Não precisa fazer seminário, não precisa preparar uma mensagem. Você cita versículos, você fala o que Jesus fez na sua vida. Mas a maior mensagem que nós podemos pregar é a nossa vida. Amém? A gente tem falado bastante isso aqui na igreja. Porque tem pessoas que dizem: eu não sei falar, eu não, né? Que nem Moisés: eu sou pesado de língua, Senhor, eu não sei falar. O outro profeta falou: eu sou uma criança ainda. Não importa. Então viva o evangelho. Quando nós somos fiéis a Deus, à igreja, à liderança, ao Senhor Jesus, permitimos Deus usar a nossa vida em santidade, o nosso casamento é alinhado, é um casamento abençoado, a nossa família flui as bênçãos de Deus, a nossa casa é um ponto de contato com o céu, que tem que ser, né? As pessoas vão ver Cristo nas nossas vidas. Nós estamos pregando para as pessoas. Quando as pessoas veem a nossa alegria, a nossa felicidade, sem pó, sem maconha, sem bebida, sem prostituição, sem nenhum tipo de pecado e coisa errada, né? Que você vive bem sem se corromper com o seu salário, você vive feliz, você é feliz. E muitas pessoas têm tanto, mas não têm felicidade, tem um buraco no coração. Quando nós testemunhamos dessas coisas, nós estamos pregando o evangelho. É a melhor e maior pregação que nós podemos fazer, mas também precisamos falar do evangelho. Lá em Lucas capítulo 2, versos 10 e 11, é um texto que a gente usa muito, principalmente nessa época que estamos chegando, na época do Natal, que fala quando os anjos apareceram para os pastores que estavam no campo. Diz o texto assim: mas vem a hora,
Lucas 2, 10, 11. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo. Estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os pastores ficaram impactados com aquela visão espiritual de anjos, ficaram com medo, nós já sabemos disso, mas eles falaram: não fique com medo, nós estamos trazendo aqui uma boa notícia para vocês, a boas novas, nós estamos trazendo aqui para vocês o Evangelho. A palavra Evangelho no grego quer dizer boa notícia, boa nova, ou boas novas. Então aqueles anjos estavam trazendo uma notícia para aqueles pastores, para que os pastores pudessem transmitir essa notícia, para que eles possam ser testemunhas dessa notícia para outras pessoas. E aí eles perderam o medo e eles entenderam que a profecia do Antigo Testamento estava sendo cumprida ali, que o Senhor, o Cristo enviado, o Salvador tinha chegado. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2,4, diz assim, que a minha pregação não consistia, a pregação de Paulo, não consistia em palavras persuasivas de sabedoria. Não era uma mensagem, um evangelho de filosofia grega, de persuasão humana, mas era poder no Espírito Santo, consistia na demonstração do poder do Espírito Santo. Presta atenção, querido, a palavra de Deus transforma vidas, ela tem poder. A palavra de Deus cura vidas, cura pessoas, cura casamentos, restaura as pessoas. É poder quando nós permitimos que essa palavra entre na nossa vida, que essa palavra domine o nosso coração, a nossa alma. Nós somos curados, nós somos restaurados. Então essa palavra transforma vidas. Paulo fala também para o jovem pastor Timóteo, em 2 Timóteo 4,2, diz assim, disse: pregue a palavra, esteja preparado, Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e humildade. Ainda que seja com paciência e humildade, nós precisamos pregar, repreender, corrigir, falar da palavra em tempo e fora de tempo. O que quer dizer em tempo e fora de tempo? É a todo momento, né? Para algumas pessoas, é só para falar na igreja. Não, é para falar na igreja, é para falar na faculdade, é para falar no meio da família, é para falar em todos os lugares, meus amados. É testemunhar. Você pode falar da palavra oferecendo uma oração para uma pessoa que está passando por uma crise. O Espírito Santo tem me motivado e me ensinado, o meu discipulador também tem me motivado com a vida dele, a ser uma pessoa que ora pelas pessoas no momento que elas estão necessitando, porque às vezes a gente deixa para orar. Depois eu oro então para você. A pessoa vem pedir uma oração, você fala: tá bom, eu vou orar por você, depois esquece. Não, a pessoa pediu oração, ora com ela na hora. Nós estávamos lá da casa da Hermanita, nós fomos almoçar numa pousada lá, e estávamos lá, chegou um senhor viúvo que tinha perdido há pouco tempo a esposa, e estava sofrendo muito pela perda da esposa, mais de 40 anos de casados, né? E ele estava falando, e eu não conhecia ele, não conhecia a gente, mas ele estava conversando com a família da Hermanita ali, muito conhecido deles, e ele falando assim, que já parece que era 3 dias que ele não dormia. O quê? 30 dias? Eu acho que não era tudo isso não. Não dormir. Bom, era alguns dias, irmãos, de 3 a 30. Aí, se a Hermanita está ouvindo, e depois ela pode falar para nós e até dizer se ele melhorou. Então, o Espírito Santo tocou no meu coração na hora e diz assim: ora por ele. Ora por ele. Alguém estava diante de nós estávamos ali para fazer uma refeição, nós estávamos unidos como corpo de Cristo, como igreja, como irmãos em Cristo. Tinha 2 pastores, um pastor e uma pastora ali junto no meio. Chega um cidadão e reclama da vida, que está meio que deprimido, perdeu a esposa. Todo mundo que perde um ente querido assim, fica uns dias assim. Não estava dormindo, estava sob pressão e opressão. E aí de repente, às vezes, nós não fazemos nada. A pessoa na sua família está passando por uma luta, a pessoa do seu colega compartilha uma luta, uma dificuldade, uma desgraça. Você encontra às vezes alguém até no ônibus que começa a puxar papo como uma maneira de abrir o coração e soltar um pouco do estresse. Querido, nós temos que exercer o nosso ministério, pregar a palavra. Naquele momento você não vai ficar falando da Bíblia para a pessoa, mas ao orar por ela e ministrar cura, ministrar salvação, ministrar conforto, você está falando do Evangelho, porque o Evangelho é boas novas, e boas novas tanto traz a salvação do Espírito, como ele traz uma novidade de vida para a pessoa, cura, libertação, paz, a alegria no Espírito Santo.
E eu levantei, eu falei para aquele senhor, eu falei assim, eu posso orar pelo senhor? O senhor aceita uma oração? E, meus irmãos, é muito difícil uma pessoa, só se ela for muito endiabrada, estiver muito dominada pelo demônio, que ela não vai querer. Mas do contrário, quase todo mundo no Brasil aceita uma oração. E ele aceitou, eu orei com ele ali, né, de em pé, no meio das mesas, orei com ele, ministrei cura, ministrei que ele ia dormir, ia ter o sono abençoado por Deus, que o Senhor, o Espírito Santo ia confortar o coração dele. Eu não sei se ele dormiu ou não depois, como que ficou, né, mas eu fiz a minha parte como servo do Senhor, como igreja de Jesus Cristo. Eu mostrei um pouquinho da marca do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas da família ou amigos aquele senhor compartilhou a luta dele e ninguém fez uma oração por ele? Você está entendendo que a igreja ela tem que deixar as marcas no mundo? A gente tem que mostrar as nossas marcas e marcar o mundo com a nossa presença. Nós não podemos ficar atrás das grades e deixar os demônios soltos tomando conta do mundo. Nós temos que ir para a rua e manifestar a poderosa presença de Jesus Cristo através das nossas vidas e tomar conta geograficamente dos terrenos onde o inimigo tomou posse, seja lá naquele lugar onde nós fomos, seja em outros lugares em que nós possamos estar. Então, uma primeira marca que nós temos que ter de cristãos da igreja do Senhor Jesus Cristo é pregar a palavra em todo o tempo, repetindo, recapitulando. Pregar não quer dizer ficar recitando Bíblia só, né, versículos bíblicos. Tem crente que é muito chato, que não sabe pregar, não sabe evangelizar, fica lendo textos longos, querendo encher a cabeça da pessoa de texto. Isso não é pregar o evangelho, irmãos. Tem muitas maneiras de pregar. Essa é talvez uma maneira muito pequena de pregar o evangelho. A principal é nós vivermos o evangelho e amarmos as pessoas, orarmos, declararmos bênçãos e salvação na vida das pessoas e cuidarmos dela. Então a primeira marca da igreja do Senhor Jesus Cristo, do povo de Deus, é pregue a palavra, é pregar a palavra. Pergunta para a pessoa do seu lado, você tem pregado a palavra de Deus? Você tem compartilhado a palavra de Deus? Uma melhor pergunta, que vai lá para a nossa edificação, para você conversar depois na célula. Você tem vivido a palavra de Deus? Mais importante que pregar, porque tem um monte de gente pregando aí no mundo hoje que não tem autoridade, inclusive nos púlpitos. Muitas pessoas que não têm autoridade espiritual hoje estão pregando a palavra de Deus. E se isso continuar acontecendo, vai virar a igreja monumento, vai ficar... Jaz ali um dia uma igreja batista grande, de 1.000, 2.000, 10.000. Já uma igreja tal, né, que foi grande, que foi poderosa. Não, querido, a igreja de Deus é eterna. Ela tem que fincar os dois pés. Obrigado, minha querida. Fincar os dois pés na região e dizer, nós somos a igreja de Jesus Cristo, a igreja local, a igreja da cidade, a igreja para abençoar, e aqui não tem espaço para Satanás e seus demônios. Amém, querido? A segunda marca que distingue a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus, a primeira é pregar a palavra. Hoje tem muito crente que nem prega. Você convive com muitos cristãos e você não descobre que a pessoa é crente, porque ela não prega e nem vive, não prega de um jeito ou de outro. Então você nem identifica. Antigamente, algumas igrejas, pelo menos a roupona grande, comprida, identificava que a pessoa é crente, evangélica, né? Ou o cabelo comprido, a roupa comprida, ou o homem só assim que nem eu de manga comprida hoje aqui, né? Todo fechadinho, aí diz, esse é crente, aquela lá é crente. Mas não é isso que tem que identificar que nós somos crentes. É a nossa vida, é a nossa postura, é a nossa fidelidade. Segunda marca, querido, é ser um adorador a Deus em espírito e em verdade. Porque nós podemos cair na contradição de adorarmos a Deus só da boca para fora. A nossa adoração tem que ser de coração. Ei, presta atenção numa coisa. Quando você vier para a igreja, quando você for para a célula, quando você for falar com Deus, adore de coração. Fala com o Espírito Santo. Deus, abra o meu coração agora, tira todos os empecilhos, todos os pensamentos que podem atrapalhar, porque eu quero agora me entregar em adoração. Eu quero ter um momento íntimo com o meu Senhor, com o meu Deus. Eu quero te adorar em espírito e em verdade. Espírito é o relacionamento espiritual do nosso espírito com Deus. E em verdade é quando eu vivo o evangelho, quando eu quero viver o evangelho, quando eu entro na presença de Deus para adorar, para que eu saia transformado. Você vem na igreja para quê, meu amado? Você vem aqui para quê? Tem crente que nem vem, né? Mas você vem aqui para quê?
Você vem aqui para quê? Para ouvir uma boa mensagem ou uma má mensagem? Você vem aqui para cantar alguns cantos, para ter um momento social? Igreja não é clube social. Igreja é ponto de contato com o Senhor. Nós viemos aqui para ter experiências com Deus. Nós viemos aqui para sair curado, para sair restaurado, para sair abençoado, para sair energizado, para sair cheio do Espírito Santo, para sair fortalecido, para recarregar a nossa bateria. É um momento de adoração a Deus, uma entrega a Deus, e nós saímos daqui cheio da presença do Senhor. Adorar a Deus em espírito e verdade. A gente adora a Deus em todos os lugares. Nós fomos para lá, para a Bahia, e nós levamos, essa Bíblia é pesada, irmãos, eu não sei quando, eu vou pesar ela depois, mas nós levamos a Bíblia. Eu li a Bíblia todos os dias na viagem. Não é porque nós estávamos lá passeando, entre aspas, que nem a pastora falou, numa viagem missionária, né, que eu não li a Bíblia. Eu li a Bíblia, eu orei todos os dias no relógio de oração. Aliás, né, eu quero convocar você a ser fiel no relógio de oração. O seu período de oração, por favor, ore, não pule, porque senão o nosso relógio fica com buraco. A pastora amanhã vai colocar na igreja novamente o relógio. Eu quero que você coloque o seu horário para ver se está às 24 horas de oração. O nosso projeto é que a igreja esteja 24 horas por dia orando, cada crente orando meia hora. Então temos que ter todas as 24 horas tomada por oração, amém? Se você está lá junto com outro irmão, com outra família, e você viu que aqui está aberto, tira o seu nome e coloca aqui, por favor, pelo amor de Deus. Para que a Igreja Batista Monte Moriá ore 24 horas por dia pela família, por você, pela liderança da nossa igreja, pela liderança do nosso país que precisa muito. Estamos em época de eleição, precisamos orar e interceder por aqueles que serão eleitos e governarão a nossa pátria, ok? Então vamos orar, querido. Mas nós estivemos lá todos os dias, das 6h30 às 7 horas, que é o meu horário no relógio de oração, eu estava orando. Eu tomava café da manhã depois, é ou não é, Eliseu? E quando nós estávamos no hotel, eles iam tomar café da manhã, a equipe, eu ficava orando, depois eu tomava café sozinho. Às vezes eles ficavam lá esperando fazer companhia, né? Mas era o meu, eu não podia dizer, eu não vou orar. Não, eu tenho um compromisso com a oração nesse horário. Se eu estou viajando, se eu estou na casa de alguém, se eu estou passeando, agora dá licença, eu vou lá que eu tenho um compromisso do relógio de oração. A gente fazia até uma propaganda do relógio de oração para outras pessoas também fazerem. Então nós temos que cumprir isso, querido. Isso é adorar a Deus em espírito e verdade. Não é pesado orar meia hora, não é pesado ler a palavra de Deus, não é pesado levar a Bíblia, ainda que ela seja grande e pesada, mas a gente adora as coisas de Deus, a gente quer adorar Ele em espírito e verdade. Lá em João 4:23 a palavra diz que já veio a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Jesus estava falando com a mulher samaritana e ela questionou em qual dos montes deveria adorar. Se era o monte de que os samaritanos falavam que tinha que adorar a Deus, se era o monte onde os judeus falavam que tinha que adorar a Deus. E Jesus disse, não tem nada a ver com o monte, querida. Eu vim para acabar com esse negócio aqui. Não é lá no monte, não tem que subir lá no monte. Jesus está lá no monte, mas Ele está no vale. Jesus está no deserto, Jesus está dentro da igreja, Jesus está dentro da nossa casa, Jesus está dentro do nosso carro. Ele só não está quando a gente manda Ele sair e coloca pecado dentro. Mas do contrário, Ele vai estar dentro. E é ali que nós temos que adorar Ele em todos os lugares. Se puder subir no monte e ter um momento de oração, amém. Né? Se puder orar de madrugada, amém, mas se não, ora de manhã, ora à tarde, ora meio-dia, ora à noite. O importante é nós estarmos adorando a Deus em espírito e em verdade, em todo o tempo, em todo momento. Salmo 100, né? Ele fala para nós celebrai com júbilo, com alegria ao Senhor, toda as terras, e servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Olha a nossa identidade, presta atenção, olha a nossa identidade. Ele é o nosso Deus, nós somos dele, Ele nos criou. Então a nossa vida tem que ser para o louvor da glória dele. Nós devemos adorar, isso é adorar a Deus em espírito e verdade. Então a primeira marca é pregarmos o evangelho. A segunda marca que distingue a igreja, o povo de Deus das demais, é adorar a Deus em espírito e verdade. A terceira marca é ser saudável.
ser uma igreja saudável. E aqui a saúde não está falando de saúde física biológica. Senão, de repente, você tem alguma enfermidade, você fala, já estou perdido, né? Porque eu não sou saudável, eu tenho uma doença. Não. Aqui está falando de saúde emocional e espiritual. Ser saudável. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, seja saudável no Senhor. Diga assim, toda saúde. Olha para a pessoa e diga, toda saúde vem do trono de Deus. Nós sempre dizemos aqui na igreja, e gostamos de dizer, que a igreja é um hospital. Nós cremos realmente que a igreja é um hospital. A igreja não é aquele lugar onde está todo mundo já com a auréola em cima da cabeça, que nem um anjinho, com asinhas saindo das costas para já ir voar, não. Igreja é lugar onde tem pessoas, tem tranqueira, todos nós somos pau rodado, que estávamos rodando e caímos dentro da igreja pela misericórdia de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a palavra. Né? Mas a igreja é um hospital, diga a igreja é um hospital, mas é um hospital que cura. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A igreja, ela é um hospital espiritual competente, porque o médico se chama Jesus de Nazaré. Os enfermeiros são os anjos de Jesus de Nazaré. O mentor e o diretor do hospital se chama Espírito Santo. O dono do hospital se chama Deus Pai, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então esse hospital cura. Só que esse hospital que cura tem pacientes, às vezes rebeldes, pacientes que entram no hospital, recebem a medicação, recebem a prescrição médica, recebem o procedimento que deve fazer para ser curado, mas eles não obedecem. Não tem aquela pessoa que surta dentro do hospital e vai embora, tira o soro, tira e vai embora. Então tem muitas pessoas que vêm para esse hospital e acontece isso, por isso não são curados. Mas as pessoas que se submetem ao tratamento, pastora, as pessoas que se submetem à medicação, através do Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra de Deus diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do que ela vai libertar? Vai libertar de tudo que não presta. Tudo. O nosso Deus é um grande cirurgião. Lá no Antigo Testamento ele fez grandes cirurgias, e profetizando para o Novo Testamento que ele ia trocar o coração duro de pedra e ia colocar um coração de carne. Você já viu alguém tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne? Só Jesus de Nazaré. Esse hospital cura, querido, que nós possamos nos submeter. Esse hospital, ele não tem que cheirar doença e morte, mas tem que cheirar saúde e cura e salvação. Mas para isso nós precisamos obedecer. Para isso nós temos que buscar a saúde. Meu problema é qual? É esse. O que o livro de receitas do Altíssimo fala sobre isso? Fala isso. Então eu vou obedecer. Quando meu pai era vivo, ele tinha um livro lá, vários livros, e um desses livros era sobre medicina. Até lembrava da irmã Joanice, que gosta muito de mexer com plantas medicinais. Lá nesse livro dele tinha quase todas as plantas lá. E cada planta, de A a Z, cada planta serve para alguma coisa. Para dor de barriga, para dor de cabeça, para tantas coisas, tantas doenças. E ele gostava sempre de estar falando. E às vezes ele chegava e falava assim, filho, você sabia que tal coisa é bom para isso, para isso? Ele gostava muito de chá, o meu pai. Né? Muita saudade dele. Então, ele via buscar ali naquele manual de medicina alternativa, de medicina natural, o remédio para algumas enfermidades que ele pudesse ter. A mesma coisa nós temos que fazer com a palavra de Deus, se nós queremos ser saudável. Mas sabe o que acontece? Muitos cristãos nem leem a palavra de Deus. Não tem motivação. O cristão muitas vezes, quando passa por um problema, a primeira coisa que deixa, como eu sempre tenho denunciado aqui, é deixar de ir na igreja, deixar de ir na célula, deixar de ler a Bíblia, deixar de orar. Primeira coisa é falar, pastor, estou fraco, não estou conseguindo ler a Bíblia. Tem que tomar um chazinho de vergonha na cara. O homem e a mulher do mundo, quando ele está triste, quando ele está chateado, ele vai para o barzinho e enche a cara. Ele vai tomar um remedinho dele, para tirar os estresses, fica mais estressado, né? Mais problemático, mas ele vai lá porque ele acha que lá ele vai ter cura. Nós como cristãos, irmãos, se estamos com problema, tem que correr para a palavra de Deus.
A gente tem que acionar os nossos discipuladores. Está com problema, liga para o seu discipulador e peça ajuda, peça oração, compartilhe. Abra o coração, peça ajuda, não tenha medo. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir oração. Porque Deus vai usar essas pessoas para abençoar a sua vida. Então a terceira marca é ser saudável. Em Atos capítulo 2, versos 42 a 44, e o capítulo 4 fala sobre a igreja primitiva. Quando o mover de Deus estava acontecendo e era uma igreja saudável. Diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Pode colocar o texto aqui para nós se quiser, querido. Atos 2, 42 a 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que coisa tremenda. Eles faziam 4 coisas poderosas que davam força para eles serem saudáveis. Essas 4 coisas nós temos que aplicar na nossa vida. Presta atenção, você que está casado ou vai se casar, adquira isso dentro da sua vida, pelo amor de Deus. Gente, a gente está vendo pessoas se separando dentro da igreja. Casamento acabando, por quê? Porque não coloca o remédio em prática dentro da vida. Ali tem um casalzinho que vai casar daqui uns dias ali. Tinha um outro casalzinho hoje aqui de manhã, filho do irmão Oscar, que vai se casar também. Vou fazer o casamento deles no próximo sábado. Pelo amor de Deus, gente, coloque isso aqui na pauta da vida de vocês, porque senão corre o risco de daqui a pouco acabar mais um casamento. Tem gente que está se casando sem estar preparado para ser casado. Tem homem que não é homem para casar. Não está pronto. Tem mulher que não é mulher para se casar, não está pronta. Mas estão se casando pensando que casamento é oba-oba. Pelo menos quando o casamento acaba e não tem filhos, graças a Deus, porque essas crias não vão sofrer. Mas quando tem filhos, e tem pais que não estão preocupados. Mas por quê? Porque não faz o dever de casa. Fica 20 anos na igreja e não é igreja saudável. Não é igreja que se prepara para pregar a palavra de Deus. É sacerdotes do inferno. A gente fica falando discipulado, seja sacerdote, mas os caras não estão nem aí. Um monte de homem, eu não sei nem o que falar, querido, pelo amor de Deus. O pastor já fechou o olho lá. Sabe, mas quando há separação dentro da igreja, quando há pilantragem dentro da igreja, cai um pouco nas costas do pastor também. Porque as pessoas dizem, o que estão ensinando naquela igreja lá que está tendo tanto divórcio? O que está ensinando lá naquela igreja que está tendo tanta gente transando antes do casamento? Eu quero dizer para você que nessa igreja a cobra fuma, porque eu bato duro, está aí, está registrado. Mas a gente sofre como pai espiritual de ver gente que não está preparada, se unindo, recebendo a bênção matrimonial e depois chutando o pau da barraca. Então, querido, faça isso aqui, ó. Persevere na doutrina dos apóstolos. Hoje é a doutrina dos pastores, a doutrina da igreja, a doutrina dos discípulos. Persevere na comunhão. Quando você tiver com problema, vem para a igreja. Não é ir para a célula, é para ir para a célula e para a igreja. Quem só vai na célula está errado, tem que vir para a igreja. Quem não está sendo discipulado, não está certo ainda, tem que ser discipulado, porque a visão da nossa igreja é discipulado. A visão da nossa igreja é igreja e é célula. Você quer ser um monumento? Você quer que a sua família seja um monumento? E me desculpe não, porque eu não sei falar de outro jeito. Quando eu vejo o pecado entrando dentro da igreja e as pessoas brincando com as coisas sérias, que é casamento, que é família, que é filho, que é espiritualidade. Jesus está voltando, as pessoas estão morrendo, alguns estão indo para o inferno, alguns estão deixando a igreja e voltando para a idolatria, outros estão indo para a feitiçaria. Acabei de citar para você uma cidade tomada pela feitiçaria. Não tinha um crente entregando um versículo. Os crentes talvez estavam todos afastados. Não, aquele gueto lá é daquele povo. Não tem nada do inferno. Nós tomamos tudo em nome de Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Cuiabá é de Jesus Cristo. Mato Grosso é de Jesus Cristo.
Todos os estados são de Jesus Cristo. Mas como vai ser de Jesus Cristo se o povo dele não mostra as marcas dele na sociedade? Se as pessoas olham para a igreja e vê as pessoas se acabando, os casamentos acabando, as famílias acabando, as pessoas se afastando do evangelho, o crente dizendo: pastor, estou fraco, não estou conseguindo ler a Bíblia. Ei, presta atenção, se você não tem força para ler a Bíblia, chame alguém da igreja e diga: leia a Bíblia para mim. Você que é marido, pseudo-sacerdote, projeto de sacerdote, vergonha do evangelho, porque eu já estou falando com os caras aqui há algum tempo, já: seja sacerdote, se posicione, não lê a Bíblia, não ora, não devolve o dízimo. Ei, quer o quê? Está brincando com Deus? Você que é mulher, você casou para quê? Para envergonhar a nossa cara do evangelho, a igreja de Jesus Cristo, o Senhor de Jesus Cristo? Você quer colocar uma coroa de espinho na cabeça de Jesus? Você quer ser daqueles que vai cravar o prego nas mãos de Jesus mais uma vez? Então toma jeito, toma postura. Casou é para toda a vida. Está com problema, resolve o problema. O hospital está aqui. O remédio pode ser amargo, mas ele faz efeito. O amargo o remédio vai descer rasgando, mas ele faz efeito. Você quer ser curado ou você quer morrer? Família acabar, descendência acabar toda a sua vida. Então, querido, é hora de a gente tomar as marcas de Cristo, de uma igreja verdadeira, não uma igreja de somebody love, não uma igreja de oba-oba, não uma igreja que diz que ora muito, mas não tem vida. O que adianta orar, ir para encontro, fazer oração de madrugada, porque eu faço isso, porque eu tenho isso, e não vive a vida do evangelho? Não é salvo, não é transformado, não tem saúde. Jesus quer sarar a sua vida nessa noite. Olha para mim, se você não tem sido sacerdote, essa noite você vir aqui enfiar sua cara no altar e dizer: eu saio daqui hoje um sacerdote do meu lar. Você, mulher, não tem sido sacerdotisa, vem para cá agora. Seu marido é um frouxo, é um banana, vem você e diz assim: eu tomo conta dessa bagaça agora, eu vou enfiar a cara aqui agora. Eu vou ser a sacerdotisa, eu vou tomar conta do meu lar então, já que o banana do meu marido é um zero à esquerda. E eu vou tomar conta desse casamento, porque eu não vou permitir que o diabo destrua a minha vida. Tem remédio, tem solução. Os discipuladores dão o remédio. Eu tenho discípulos que são maus discípulos. Eu dou um remédio, faz tudo, não faz. Passa por luta, não busca ajuda. Estou falando isso há muito tempo. Tem hora que tem que dar uma explosão no púlpito para ver se o povo acorda. Porque talvez seja o seu mesmo problema com o relacionamento com o seu discipulado, com o seu discipulador, com a sua célula. Querido, presta atenção numa coisa: não é hora de brincar de ser crente. Vão vir perseguições terríveis sobre a vida da igreja. Esteja preparado para passar por essas perseguições e perseverar na fé e ser salvo, porque aqueles que não estiverem firmes vão sair da igreja quando começar as provações. Nós estávamos conversando com a equipe pastoral da igreja, com os líderes e também com outros pastores do discipulado, e muitos dizem assim: porque a pandemia atrapalhou muito a igreja, porque as pessoas não foram para a igreja, porque alguns desviaram e enfraqueceram por causa da pandemia. Que mané pandemia? Que desculpa do inferno é essa, querido? O crente que é crente, ele é crente da pandemia, ele é crente na praia, ele é crente em todo lugar. Ele é crente na bonança, ele é crente na... Ele não fica olhando só para as circunstâncias. Ele é crente, que bom, está tendo pandemia, então eu vou ter tempo para orar, porque eu não vou trabalhar, então agora eu vou ler a Bíblia com verdade. Agora eu vou enfiar a cara na Bíblia, eu vou ler aqueles livros que eu tinha que ler na igreja, que eu nunca li. Agora eu vou ficar bastante tempo com a minha esposa, com o meu esposo. Que mané de... o marido fica com a esposa, e aí dá crise conjugal, porque o marido é acostumado a ficar longe da mulher, tem que trabalhar todos os dias. Que inferno de casamento que é esse? Porque o marido não pode ficar 1 mês, 2 meses com a esposa perto dela por causa da pandemia, que já começa a brigar, dá problema, a mulher já fica enjoada do marido. Que enjoeira do inferno é essa?
Então, essa marca é de saúde. Então o Espírito Santo vai para mostrar para você aonde que você está doente, aonde o seu marido está doente, onde os seus filhos estão doentes, onde os seus pais estão doentes, onde você está doente, e aí você vai buscar cura no Espírito Santo da palavra de Deus. Agora só faz um favor, não brinca com as coisas de Deus. Porque quando a mão do Senhor, de repente, executar, agir com juízo na sua vida, nós só vamos poder chorar por você. Eu estou lendo lá o profeta Ezequiel e Deus fala para ele: não ora por Israel, não ora por Judá, porque eu vou trazer juízo a esse povo. Ah, pastor, hoje nós estamos debaixo da dispensação da graça, tudo bem, mas chega uma hora que Deus chega no limite e Ele pesa a mão. Ele é justiça. Deus não vai pesar a mão no incrédulo lá fora, porque ele já está no inferno, ele já está dominado e sendo chicoteado por Satanás. Mas Deus, ele corrige os filhos a quem ama. A Bíblia diz que todo pai corrige o filho que ama, senão nós seríamos bastardos. E nós não somos bastardos. Então vamos alinhar nossa vida? Vamos alinhar nossa vida? Vamos fortalecer com o Senhor? Porque esse mundo que está aí não tem nada que presta. O mundo, sistema, não as praias. As praias são maravilhosas. Eu queria ficar uns 6 meses lá, na beira da praia. Aliás, eu queria morar lá, né, irmão? Se eu pudesse levar a igreja toda para lá. Queria morar nas montanhas. O mundo que Deus criou é perfeito, é maravilhoso. Mas o sistema satânico implantado nesse mundo é que destrói as nossas vidas. E nós não podemos brincar. Nós temos que ter saúde. Nós precisamos de saúde emocional e espiritual para enfrentar as lutas da vida. Porque as coisas começam a ruir, a cair, porque a gente não tem saúde. E aí a gente fica doente e morre espiritualmente, socialmente, emocionalmente. E morre até fisicamente, porque a gente sabe que toda doença da alma, ela está com o nosso corpo, né? Você passa muito nervoso da gastrite, da enxaqueca, da câncer. Está provado cientificamente isso. Então a saúde emocional e espiritual no Senhor, na palavra de Deus, ela nos traz saúde em todos os sentidos. Mas tem gente que continua buscando infelicidade, continua buscando coisa ruim. Deixa eu falar com você mais uma vez, está com problema, busca ajuda. Busca ajuda do Senhor, busca ajuda da igreja. Seja como essa igreja aqui, que ela perseverava na doutrina, na palavra, na comunhão, no partir do pão e na oração. Está com dificuldade? Pede ajuda. Irmãos, estou precisando de um sacolão. Irmãos, estou precisando de um remédio. Abra a boca, peça ajuda. Está com problema no que for? Abre o seu coração. Nós estamos aqui para servir uns aos outros, abençoar uns aos outros. Amém, queridos? E a última marca, querido, é ser um verdadeiro discípulo e discipuladores. É a última marca que eu trouxe para você, a quarta marca da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos recapitular então. A primeira marca é pregar o Evangelho. Diga: pregar o Evangelho. Segunda marca, adorar a Deus em espírito e verdade. Terceira marca, ser saudável. Ser uma igreja saudável. Quarta marca é ser verdadeiro discípulo e discipulador. E aí o texto que eu coloquei aqui, por isso que eu falei que a pastora quase pregou a minha mensagem, é que ela usou também esse texto, Mateus 28, a grande comissão. E nesse texto, Jesus Cristo, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, o nosso projeto, e portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ter batismo no aniversário da igreja. Você que não é batizado, nos procure para que você possa ser batizado. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha, Jesus está falando nas últimas palavras que ele teve aqui na terra, que a igreja tinha uma missão. Ele estava comissionando, dando uma missão para essa igreja. Não era para ficar acomodada, só cuidando das suas coisas. A gente não existe só para fazer esporte, só para cuidar da nossa vida, dos nossos interesses. A gente existe enquanto povo de Deus, enquanto nação santa, povo adquirido, povo salvo, povo de Deus, para fazer uma obra impactante aqui na terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então toda oportunidade da nossa vida tem que ser para glorificar a Deus e ganhar vidas para Jesus Cristo. E nisso nós precisamos ser bons discípulos de Deus,
Quem vai ser bom discípulo? Que tiver as marcas, pregar a palavra, ser adorador em espírito e verdade, ser saudável, aí vai estar pronto para ser um discípulo de Cristo. Alguém apaixonado pelas coisas de Deus. Alguém que ama e quer fazer a obra de Deus. E também ser discípulo. Né? Fazer discípulos. Primeiro nós somos discípulos de Jesus, que é o nosso supremo discipulador, o Espírito Santo, nosso mentor. Né? Mas Deus deixou discipuladores aqui na terra, são os pastores que pregam a palavra, que ensinam, que conduzem o rebanho, são o seu discipulador, é o seu líder de célula de alguma forma. Deus coloca pessoas para nos abençoar, e nós precisamos então entrar debaixo dessa cobertura espiritual, nos submetermos a eles, então nós seremos discípulos. Não tem como ser discípulo de Jesus independente. Ah não, eu assisto culto em casa, cada dia eu assisto uma igreja diferente, eu faço a minha oração em casa, eu leio a minha Bíblia em casa, tá bom? Não, isso não é ser igreja, isso não é ser salvo, isso não é ser povo de Deus. Você não é chamado para ser filho de Deus individualmente. Você é chamado para ser filho de Deus em uma congregação, em um meio de um povo. Tem gente que diz assim, melhor ficar na igreja, ficar em casa e ficar na igreja, porque na igreja tem muito pecado, tem muita gente errada na igreja. Ei, quem é que é o seu Salvador? É os seus irmãos ou é Jesus Cristo? Você vem aqui na igreja por causa dos irmãos, para ficar olhando os irmãos? Ou você vem aqui por Jesus Cristo? Você vem aqui para adorar os irmãos, aquele irmão está errado, aquele irmão está... Aliás, cuide da sua vida, não fale da vida de ninguém, não olhe para ninguém, cuide de você, já dá bom trabalho. Se cada um cuidar da sua vida, nós não temos problema de relacionamento interpessoal. Mas você vem aqui para olhar a vida dos outros ou fofoqueiro ou fofoqueira? Você vem aqui para adorar a espírito e verdade ao Senhor? Parece que tem gente que se regozija, se alegra com o fracasso dos outros. Eu estou quase dando cria aqui no púlpito hoje por causa dos problemas dos projetos de sacerdote miserável que tem aí. De projeto de mulher, de esposa. E tem gente que se acha que está por cima da carne seca, é a última bolacha do pacotinho. Está se achando, hein, filha? Está se achando, hein, filho? Você tem que falar que nem lá em Apocalipse, miserável que sou, pobre, nu, cego. Você tem que falar como Jeremias, sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí você vai ser curado. Mas enquanto você achar que você é muito boa, você é muito bom, você está correndo para o buraco. Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo para que eu não seja reprovado, para que eu não venha cair. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Paulo falou isso, querido, que sobra para mim, que sobra para você. Que tipo de evangelho de igreja nós estamos sendo? Saiba que Deus vai cobrar de nós o sangue daquelas pessoas com as quais nós defamamos o evangelho. Aquelas pessoas que eram para vir na igreja, mas quando olharam para a tua cara, falaram, se aquela cara estiver lá, eu não vou para a igreja. Se aquele cara estiver lá, eu não vou para aquela igreja. Um dia Jesus vai cobrar de nós, das nossas mãos, essas pessoas. Porque nós não buscamos saúde, precisamos buscar saúde. É uma das marcas. Saúde no casamento, saúde na vida profissional, saúde na integridade, saúde na moralidade, saúde na obediência, saúde no relacionamento com Deus, saúde em tudo. E aí Deus vai nos usar como discípulos dele, e posteriormente ele vai nos usar para discipular outras pessoas. E aí nós vamos ter a graça, o privilégio, a alegria de cuidar de vidas, porque Jesus disse que nós tínhamos que ir, fazer discípulos, batizá-los e ensinar eles a guardar tudo que eles tinham aprendido de Jesus. Tudo que nós estamos aprendendo de Jesus não é para nós engordar espiritualmente, mas é para nós cuidarmos de outras pessoas. Os casais, cuidar de outros casais, né? Tem um texto que nós lemos agora essa semana no grupo de discipulado. Nós temos os dois grupos de discipulado e a pastora, PGD1 e PGD2. Nós estamos reunidos com o PGD2, né?
nós estudamos Esdras capítulo 7, verso 10, que tem uma palavra poderosa que tem a ver. Esdras, ele foi um exemplo de discípulo e de discipulador para nós, de cuidar de pessoas. Eu vou terminar com esse texto aqui, que diz assim, vou pedir já para o ministério subir para a gente cantar aquela música de manhã. Esdras capítulo 7, verso 10 diz assim, olha só: porque Esdras pôs no seu coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Que exemplo de discípulo e de discipulador. Olha o que esse homem de Deus fez, ó. Ele colocou no coração um propósito. Ele decidiu. Esdras decidiu colocar no coração dele que ele iria buscar a lei de Deus. O que é a lei de Deus? É a palavra de Deus. É o evangelho, é as boas novas. Vou colocar no meu coração a lei de Deus. Vou buscar a lei do Senhor na minha vida, aprender. Vou aprender da palavra. Segunda coisa que ele fez, vou cumpri-la. Sabe o que é cumpri-la? É obedecer. É obedecer a palavra de Deus. Terceira coisa, né? Eu vou ensinar. Então ele buscou a lei, colocou no coração dele, ele obedeceu a lei, e aí ele ensinou para Israel os estatutos e juízos de Deus. E é uma coisa interessante que eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falou no meu coração, especialmente com essas duas últimas palavras, estatutos e juízo. E eu compartilhei isso hoje no culto da manhã. Os estatutos é a lei do Senhor, é os ensinamentos, é as exigências de Deus para a nossa vida como filhos, discípulos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Mas os juízos que está na palavra de Deus tem que ser ensinado para as pessoas. Para um pastor, não é muito bacana esse tipo de mensagem que eu preguei nesta noite. Ou da maneira que eu preguei, né? Porque essa é uma qualidade ou um defeito meu. Mas os estatutos, as leis, os ensinamentos têm que ser ensinados juntos com o juízo. No Antigo Testamento, quando você lia as leis de Deus, ele dizia: se você fizer isso, andar nesse caminho, vai te acontecer isso, isso e isso, você vai comer o melhor da terra, você vai prosperar, a tua mulher será como videira plantada à tua mesa, os teus filhos serão como rebentos de oliveira em volta da tua mesa, a bênção, o poder, a proteção, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará na tua tenda, né? Se você fizer isso, você estiver alinhado comigo, o teu Deus, o teu Senhor. Mas se você não fizer, mas se você fizer o que aqueles povos cananeus, essa terra que emana leite e mel, que vocês não construíram nada, não plantaram uma vinha, não furaram um poço, mas eu dei tudo de presente para vocês, mas lá tem um povo endiabrado, tem um povo que sacrifica os seus filhos a Moloque, lá tem um povo que queima os seus filhos em adoração a ídolos, lá tem deuses de prostituição, divindades de prostituição, e eu não quero que vocês se misturem com essa raça, com essa gente, porque se vocês se misturar com ele, eu vou virar as costas para vocês, e vai acontecer isso, e vai acontecer isso. São os juízos. Ei, hoje em muitos púlpitos são pregados só os estatutos, mas não são pregados os juízos. E nessa noite eu estou aqui para falar para você que eu fui numa cidade que eu vi Satanás reinando naquele lugar. Eu fui naquele lugar e eu vi pessoas escravizadas com correntes espirituais, homens e mulheres escravizados pelo diabo, encarcerados, que não têm liberdade. E eu não quero que você termine desse jeito, porque nós temos marcas que tem que identificar a quem nós pertencemos e quem nós somos. Nós temos marcas no nosso casamento que é diferente das marcas dos casamentos do povo lá de fora. O que serve para eles não serve para nós. O que serve para os nossos filhos não serve para os filhos. O que serve para os filhos dele não serve para os nossos filhos. Porque nós somos um povo separado, um povo escolhido, um povo amado, um povo querido, um
povo que recebeu uma escritura maravilhosa, estatutos e juízos, para que nós possamos andar nesses caminhos e sermos prósperos e abençoados. O Senhor nos deu o Salvador, o Senhor nos deu o Espírito Santo, para que nós possamos fazer a obra. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Que possamos fazer como Esdras, colocar no nosso coração o propósito de buscar a lei do Senhor, de obedecer, de cumpri-la e de ensinar as outras pessoas. Que Deus possa nos abençoar, que estas marcas poderosas estejam na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja. A marca de pregar o Evangelho, a marca de adorar em espírito e em verdade, a marca de ser saudável, de ser uma igreja saudável e de ser verdadeiros discípulos e discipuladores. Você que está sendo discípulo, eu quero falar isso a começar para os meus discípulos. Não brinca não de ser discípulo. Deixa eu falar para os meus discípulos em púlpito aqui. Se você não quer ser discipulado, não quer obedecer às ordens, no próximo discipulado você fala: pastor, estou liberando o Senhor, porque eu estou perdendo tempo às vezes com certas pessoas. Eu tenho mais gente para cuidar, tem 1 milhão de pessoas aí para ser discipulado. Presta atenção. Cadê meu lenço? Quando eu chegar em casa hoje vai ter. E não vai ter aquela coisa boa que eu gosto sempre, vai ter outra coisa. Aquela cara dela eu já vi. Acho que eu vou dormir na sua casa, filha Débora. Eu vou dormir lá hoje. Vou dormir com a Aninha hoje lá. Deixa eu falar pra você, você que é discípulo aí, querido, ou você se alinha de uma vez, ou toma vergonha e libera o seu discipulador, porque tem gente que está perdendo tempo. A gente não quer desistir de ninguém não, mas chega uma hora que não dá mais. Quinta-feira a gente reúne e diz: lê a Bíblia, faz as perguntinhas, fez o estudo, mas não fiz. Tá gastando o meu tempo. Eu estou falando em nome de todos os discipuladores da Igreja Batista Monte Moriá. Você não quer fazer, diga: pastor, eu não vou fazer, eu não estou fazendo. Seja sincero, que nem alguns aí que dizem: eu não quero discipulado. Mas não fica gastando o meu tempo precioso, o tempo precioso da minha esposa, o tempo precioso dos nossos supervisores e dos outros líderes de célula e não líderes que são discipuladores, que toda quinta-feira, que na sexta está fazendo discipulado, está gastando tempo. A gente não vê como gastar, a gente vê como investir, mas nós estamos gastando com gente que não quer melhorar, com gente que não quer ter as marcas de Cristo, as marcas da verdadeira igreja de Jesus. Então libera nós e deixa a gente cuidar de gente que quer crescer, gente que quer ter casamento saudável, sarado. Porque para o infiel, se não mudar, os dias estão contados. Para infiel, os dias estão contados. Casamento de igreja que não é no Senhor está com os dias contados. Porque o inimigo lá fora é bem malzinho e ele bate duro. E se você não estiver debaixo de cobertura, se você não estiver alinhado com o Senhor, cheio do Espírito Santo, se você não fizer como Esdras, propor no seu coração de guardar a lei do Senhor no seu coração, a vaca vai para o brejo, o boi vai junto. Então, querido, eu sei que talvez para muitas pessoas essa palavra hoje foi bem forte, depois que o pastor fica 2 semanas fora da igreja, mas eu não tenho problema com isso. É o meu ministério. E essa igreja, ela cresceu com essa postura do pastor Samuel. Quem é minha ovelha desde 20 anos atrás sabe que a minha postura de pregar sempre foi essa. E a igreja não diminuiu, ela cresceu para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque nós queremos uma igreja saudável. Nós queremos guerreiros e guerreiras vitoriosos. Nós queremos gente que avance no reino. Nós queremos expandir o reino de Deus.
Nós queremos que cada crente dessa igreja, aonde a planta dos pés tocar, seja lugar abençoado. E não que as pessoas fiquem falando mal dos crentes da igreja. Então, amados, vamos fortalecer. Essa palavra é de fortalecimento, é de sacudir a igreja para as marcas de Cristo. E enquanto nós cantamos agora a música, eu quero convidar para você que identificou que talvez uma dessas marcas não está bem na sua vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir para cá para o altar e ser humilde. Você não está vindo para a presença do pastor, da presença dos irmãos. Você está vindo, saindo do seu lugar e dizendo: Jesus, eu preciso mais. Essas marcas não estão evidentes na minha vida. O título da mensagem é Marcas que distinguem o povo de Deus. Essas marcas não estão distinguindo a minha vida, que eu sou povo de Deus como deveria. Então eu preciso me marcar, Espírito Santo. Sai do teu lugar nessa hora e diga: Espírito Santo, marca a minha vida com a pregação do Evangelho, com ser um discípulo e discipulador fiel, em ser saudável, em pregar o Evangelho. Marca a minha vida, que eu possa ser um adorador em espírito e em verdade, que não seja achado falsidade e inverdade na minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. Se o Espírito tem falado com você, fica em pé um pouquinho. Se o Espírito Santo tem falado com você, você que me ouve na internet, se ajoelhe na presença do Senhor. Quem está lá no YouTube, está assistindo em manifestação corporal de que você quer Deus na sua vida. Coloca a mão no seu coração, faça um gesto que você clame a presença do Senhor na sua vida. E você que está aqui, sai do teu lugar, vem para cá. Lugar de crente é no altar. Lugar de crente é no altar. Lugar de crente é no altar de Deus, de joelho, se aquebrantando, dizendo: eu quero mais de Ti, eu quero estar perto de Ti, Senhor. Perto eu quero estar de Ti, Senhor. Faz a obra, marca a minha vida, marca a minha alma, marca o meu corpo, marca a minha mente. Eu quero essas marcas e quero todas as marcas que eu tiver do Senhor. Eu quero me identificar contigo, Senhor. Eu quero ganhar lugares para o Senhor. Eu quero regiões para o Senhor. Eu quero ganhar minha família para o Senhor. Você que tem filhos desviados, você que tem pais desviados, você que tem familiares que não são crentes, não são salvos por Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo salva. Então, se você não vem por você, você acha que está tudo bem com você, vem pela sua família, se aquebrante diante do Senhor, clame pelas pessoas que você ame, diga: Deus, salva a minha família, salva as pessoas que eu amo. Senhor, só o Senhor pode passar, só o Senhor pode mudar, só o Senhor, Espírito Santo, pode convencer do pecado, da justiça, do juízo. Eu não posso convencer, o pastor não pode convencer, mas o Espírito Santo pode mudar o coração, tirar um coração de pedra e dar um coração de carne, a promessa do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, Senhor tem sido de nós, porque Ele te ama, Ele me ama. Oh, aleluia. É verdade. Agir dentro de Deus, sopra, Senhor, sobre a tua igreja. Senhor Espírito Santo, sopra sobre a tua igreja. Enche, Senhor, enche. Levanta, Senhor, essas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga para o Espírito Santo: sopra em mim, Espírito Santo, sopra na minha vida. Enche a minha vida para tua igreja. Oh, aleluia. Batiza, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Ela. Oh, Deus, batiza a tua igreja.
parte que é tão linda. Nós pedimos o batismo do Espírito Santo sobre cada vida. Não é de qualquer espírito, não é de qualquer divindade, é do Espírito Santo. Me esvaziar de mim, me transbordar de Ti. Os meus dias viverei para Ti, Espírito Santo. O Senhor deseja isso de mim e de você. Nos esvaziarmos de nós mesmos e transbordarmos dele. Me esvaziar. É isso aí, é isso. Pronto. Pronto, Espírito. Opera, Espírito Santo. Os meus dias viverei pra Ti, Espírito Santo. Aí vem forte agora, um grande coro pro Senhor. Ei, o que nós vamos fazer? Esvaziar de mim, Transbordar. e transbordar em Ti. Assim se queira. Os meus dias viverei pra Ti, Espírito Santo. Presente em cada servo, servo. Faz a obra agora em nome de Jesus. Transforma, liberta, cura, batiza com a tua presença poderosa. Distribui dons e talentos. Dá força, Senhor, para a tua igreja vencer os pecados, vencer as tentações, vencer as lutas. Muda a mente. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor, de forma espiritual, agora no mundo espiritual, marque cada um de nós com as 4 marcas que nós meditamos nessa noite. Que esta igreja tenha as marcas de Cristo. Que essa igreja tenha as 4 marcas que distinguem ela de quem ela pertence e qual é o objetivo dela existir nesta cidade, neste bairro e neste lugar. Que todo escândalo, que toda mazela, que tudo aquilo que tem atrapalhado as famílias, as vidas, caiam por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro saúde física, mas principalmente saúde espiritual na vida de cada uma dessas pessoas, de cada pessoa que está nos assistindo pela internet, pelas redes sociais. Visita curando de todo o mal emocional e espiritual. Ó Deus, faz de novo, faz a tua obra, faz aquilo que lhe apraza, Senhor Deus. Nos erga, nos levante, nos use como sacerdotes na nossa casa, como sacerdotisas nas casas. Usa, Senhor Deus, como homens guerreiros, filhos amados de Deus, como mulheres guerreiras, filhas amadas de Deus. Usa as nossas adolescentes, as nossas jovens solteiras como princesas e os meninos como príncipes do Deus Altíssimo. Nada menos do que isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo agora e profetizo na vida de cada discipulador uma unção de paternidade, de maternidade das mulheres. Eu declaro, Senhor, e profetizo na vida de todos os nossos discípulos uma unção de obediência, uma unção de submissão, uma unção de ter um coração só, uma unção de ser ter um coração ensinável e ser abençoado e usado pelo Senhor. Eu abençoo a tua igreja e teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ser curado, ser abençoado, no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Aplauda ele em nome de Jesus. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, só um pouquinho, nós vamos orar aqui. Você pode voltar para o seu lugar.